Amados, bom dia. Hoje é dia 3 de abril do ano da graça de 2024 e ainda tendo em mente muito presente e espero que permaneça toda a razão da celebração do passado fim de semana, em que não só celebramos, lembramos a entrega do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, mas celebramos a sua vitória sobre a morte, a sua vida. Gostaria então de voltar àquilo que partilhámos no domingo e considerar três aspectos importantes, muito importantes, que são consequências que têm que estar diretamente relacionados com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a primeira razão tem obviamente a ver com a salvação, o precioso bem, a nova vida que temos em Cristo. O apóstolo Pedro, lembrávamos esse texto, logo na sua primeira carta, fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos deu nova vida, esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo naturalmente está totalmente relacionada com a nossa salvação. Se na cruz o seu corpo entregue, o seu sangue vertido são marcas, são símbolos, é a grande obra redentora do Senhor Jesus Cristo para nós. Naquele domingo, naquele túmulo vazio, o Senhor Jesus Cristo saindo de lá, vencendo a morte, obviamente fez e realizou a última grande tarefa, a grande obra necessária para a nossa salvação, vencer a morte. Não esquecer que no Jardim do Éden, a consequência, a maior e mais grave consequência do pecado que ali aconteceu foi exatamente a morte. A morte, não só a morte física, mas a morte espiritual e o afastamento no relacionamento entre nós e Deus. E, portanto, é muito importante. É interessante porque, amados, quando vemos os primeiros capítulos, as primeiras intervenções dos apóstolos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, Atos 2, Atos 3, e vemos, por exemplo, a pregação da boca de Pedro, principalmente Pedro e também juntamente com João, tanto no dia de Pentecostes como depois mais tarde no templo e depois perante o Sinédrio, já no capítulo 4, o apóstolo Pedro é sempre muito focado neste facto. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. E esta mensagem está presente em todas as intervenções do apóstolo Pedro. Obviamente a nossa salvação está totalmente relacionada com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por isso ser tão importante nós nunca esquecermos tudo aquilo que aconteceu naquele momento e incorporar isso na nossa vida e moldar a nossa vida também em função disso. Mas depois o apóstolo Pedro, logo no versículo 4, lá ainda no capítulo 1, diz que nós fomos de facto regenerados para uma vida de esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Ou seja, a herança eterna, a glória eterna que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor Jesus foi claro: vou preparar-vos um lugar. Ele deseja a nossa presença lá e nós desejamos estar com Ele. E por isso, estarmos com Ele, obviamente, é algo que
que está totalmente relacionado com a ressurreição. Não esquecemos que quando o Senhor Jesus instituiu a ceia para memória nossa de tudo o que aconteceu naquela sexta-feira, ele lembrou lá em Mateus registra isso, Mateus 26, 29, não beberei outra vez este vinho, senão no dia em que beber convosco no reino do Pai. Jesus deseja isso, nós desejamos esse momento e a sua ressurreição está totalmente relacionada com a nossa herança, com a nossa vida eterna com Ele. E finalmente o último aspecto também é muito importante e que é impossível imaginar salvação, vida eterna sem o aspecto da intimidade, obviamente. A ressurreição deu uma nova dimensão à nossa intimidade com Jesus. Aqueles 40 dias após a ressurreição, o Senhor Jesus viveu momentos muito intensos de intimidade com os discípulos, momentos esses que foram determinantes, porque neles eles entenderam e perceberam coisas que não tinham percebido antes. Mas para mim, e tenho partilhado isso com os irmãos, aquele momento lá em João capítulo 21, aquele momento lá junto ao mar da Galileia, quando eles saem para pescar e o Senhor Jesus prepara aquele pequeno almoço, e lá no versículo 12 ele disse: venham comer. E os discípulos não se atreviam a perguntar se ele era realmente o Senhor, pois no fundo sabiam bem que sim. Jesus começou então a servir-lhes peixe e pão, e esta era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos depois da ressurreição. Também lá em Mateus, naquelas últimas palavras de Jesus, ele diz: fiquem certos que eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Paulo dá-nos essa ideia de Cristo a viver, vivemos, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a ressurreição dá uma dimensão à intimidade que não existia e por isso ela ser tão importante. Salvação, vida eterna, intimidade, tudo relacionado com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Ele oferece-nos isso, e Ele disponibiliza-nos isso, e nós podemos desfrutar da salvação, da certeza da vida eterna e fazê-lo numa experiência de profunda intimidade com Ele, única e só pode-se experimentar como resultado da sua ressurreição, do seu amor por nós, da sua dádiva por nós. Vamos celebrar e vamos viver isso hoje e todos os dias. Este é realmente o meu desejo, a minha oração, que de facto nós possamos viver intensamente a cada dia estas marcas, entre outras que ainda vamos considerar ao longo desta semana. Um forte abraço, amados, e que a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo possa continuar sobre nós. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.